o que ela fez? Posso mandar, professor? Certo. Ela queria o domínio, nós queríamos o domínio da função gof, né? Ou seja, os valores que a gente pode jogar na gof. Não sei o jeito que ela fez, né? Deve ter dado no mesmo, talvez. Fez apenas assim, professor. Ah, tá. Vamos ver se eu consigo identificar. F de x igual a x menos 4. E daí x menos 4 maior que zero. Porque é o que vai ser jogado dentro da raiz. Então, na prática, ela não usou o A e o B para nada. Não, não utilizou. Só Então, por que utilizou que ela nos. deu esse. Por que que ela deu essas coisas aqui, então? Ela só Hum, utilizou, professor, o A e o B, deixa-me ver. Só utilizou mais o. Não, quase que não utilizou o A e o B. Porque ela diz, professor, que se nós utilizarmos no exercício não era necessário utilizar o A e o B, professor, porque senão iria complicar-nos ainda mais. Aí não, né? Tudo bem, tudo bem. Eu fiz pensando que o A e o B estavam aqui por um motivo, né? O A e o C na prática aqui. Mas, mas tudo bem. Eu sei que a resposta completa seria aquela que ela fez. Porém, eu pensei, ela quer apenas para o domínio que ela deu, né? Que está aqui no enunciado. Que é o A e o C, né? Mas tudo bem. É claro que é para valores maiores que 4, né? A gente já conversou sobre isso. Porque dentro de uma raiz só pode números positivos. Então, como dentro da raiz vai ficar o x menos 4, então eu preciso que x seja maior que 4, certo? Exatamente. Mas, então, tudo bem. Então é para ignorar o A e o B. Ela não devia ter colocado, então. É o que eu também acho, professor. E, professor, eu depois, professor, consegui compreender, com base naquele exercício que eu tive com o professor, eu consegui compreender os últimos exercícios, professor, o 12, 13 e o 14, professor. Consegui compreender. Que bom. Então, o que temos para hoje? O que mais podemos fazer hoje? Professor, eu também não sei, mas eu gostaria de voltar a fazer os exercícios, como, por exemplo, o 8, professor. 8, certo. O 7, o 8 e o 10 e o 11. Fazer o 7, então. Professor, posso aceder a aula pelo computador? É que o computador já conseguiu aceder ao link, professor. Como preferir. A hora que quiser, eu continuo. Ok, professor. Vou só sair no instante do telefone, professor. Sem problemas.
Sim, professor, já voltei. Perfeito. Mas Professor, agora sim, agora sim. o professor pode falar. Não, é que seu microfone não estava funcionando, estava achando estranho. Certo, vamos ver essa questão. Novamente o enunciado está meio estranho, né? Está meio ruim de ver a imagem, mas vamos lá. A figura representa a função real de variável, de variável real, f, definida no intervalo de -3 a 1. Defina a função g obtida por uma transformação da função f, de modo que z seja uma função par e não tenha zeros. Bem, então você vai ter que saber primeiro o que é uma função par e uma função que não tem zeros, né? E aí, você sabe o que é uma função par? Professor, a função par é aquela que, por exemplo, professor, o objeto o objeto é o 2, então a sua imagem tem que ser um número simétrico ao dele. Se o objeto é positivo, a sua imagem terá de ser uma negativa, não, professor? Bem, pode ser, mas vou te dar um exemplo mais prático, então. Por exemplo, a função x quadrado, y igual a x quadrado é uma função par. Por quê? Porque uma função par ela tem que seguir a seguinte regra, se liga na regra. A regra é assim, olha só. Deixa eu escrever aqui. f de x, ou melhor, f de menos x vai ser igual a f de x. Então, se eu jogo um valor negativo, ele dá a mesma resposta do valor positivo. Por exemplo, se eu jogo -2, ele vai dar a mesma resposta que 2 na função x quadrado. Vai dar o 4. Certo? Sim, professor. Então tá. Então a gente quer essa simetria. Isso acontece aqui por causa da simetria. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui é esse gráfico esquisito. Ele vai ter que trocar de lugar, né? Só que tá muito ruim, né, de eu fazer aqui, mas a gente vai ter que ter simetria com o eixo X. Bem, vamos tentar desenhar esse negócio aqui. Bem, tá aqui o eixo cartesiano. E daí, então, se a gente quer simetria, a gente vai precisar fazer alguma coisa assim, né? Seja central assim. Mas não só isso, né? A gente vai querer também que ela seja sem raízes, que ela não tenha zeros. Então, não ter zeros significa que não vai ter nenhum valor de x que cruza o eixo y. Ok? Sim, professor. Note que aqui, né, uma vez que esse é o eixo x, então ela tem duas raízes aqui. A gente não quer isso. Então, o que a gente tem que fazer é jogar essa função toda para cima. Portanto, se a gente quer transformar, né, a gente vai ter que fazer isso aí, né? Que é pegar, aqui tem 3 de altura, né? Então, a gente vai poder fazer assim, ó. E um para cá. Certo? Então, aqui é o 3. Aqui, pelo que eu entendi, é o 1, -1 e 1. Então, note que para -1 e para 1 dá as mesmas respostas, né? Para 2 também, né? Aqui -2, e aqui 2, e aqui 3. Então, essa é a função que ela quer. Não tem raízes e ela não cruza o eixo X, né? E não tem. E ela é par também, porque qualquer valor de X que tu colocar negativo vai ser igual ao valor positivo. Tá bom? Entendeu a lógica? Sim, professor. Sim, professor. Perfeito. Então tá bom. Então estamos entendidos. Acho que nessa questão era isso. Se aparecer uma igual, acredito que você saiba fazer. Certo. Vamos para a próxima.
para 8, né? Sim, professor. 8. 8. Vamos lá. Tá no primeiro ano do secundário? Sim, professor, estou no 10º ano. Ah, 10º ano, não é nem secundário ainda. Ou é? Não, já é, né? Já é. Já, Se é que professor. nem No Portugal, já primeiro é. ano. Certo. Muito bem. Sabendo que o ponto P pertence ao gráfico f, determine a sua imagem P' pertencente ao gráfico da função g, obtido pela transformação do gráfico de f, que em cada caso se define. Tá, mas o que está acontecendo aqui? Ah, tá. Acho que entendi. O ponto P é um ponto de f, ok? Professor, não compreendi, professor. Certo, você tem que entender que o ponto P é um ponto que veio da função f de x. E ele Sim. quer que a gente encontre P', que é o ponto referente a P na g de x. Então, bem, note que a g de x é a função f com uma modificação, né? Ó, Não compreendi, professor. O professor pode repetir? que a função f, na verdade, função g, ela é a função f com alguma modificação, que ela foi esticada e foi deslocada para a esquerda. Essa é a função g, ok? Sim. Sim. Então, ele quer saber qual que vai ser o ponto P', que é o ponto P na função f antes de ser esticada, antes de ser modificada, né? Vamos pensar assim, ó. Ontem a gente estava vendo modificações de função, né? Então, nós tínhamos, por exemplo, vou pegar uma aqui, essa aqui, sei lá. Eu posso fazer essas translações, certo? Ir para cima, para baixo. Concorda comigo? Sim, professor. Certo. Então, o que acontece é que quando ela estava desse jeito, por exemplo, ela tinha um ponto que fazia parte dela, o ponto -1 e 3. Isso aqui. Mas agora, quando a gente translada ela, como, por exemplo, joga para cima, esse ponto vai estar aqui em cima. Concorda comigo? Eu faço uma modificação de jogar para cima. Agora o ponto que era -2, 3, -1, 3 foi aqui para cima. E esse aqui é o meu Ficou. P, esse é o P'. Fez Acho sentido que estou a aqui para você? entender, professor. Isso, Acho que estou a legal. entender, professor. Ele Muito bem. trasladou 2 unidades para cima, professor. Então ficou por volta de uns 5, Não, 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 5 não, não. Y. Ele não transladou 2 unidades para cima. Bem, não de forma direta, pelo menos. Que transladar de forma direta é você somar um número na função, né? Como, por exemplo, na última aqui, que ele diminuiu -2, então ele vai -2 para baixo. Só que na A não foi exatamente isso que aconteceu. Na A, você está multiplicando por 2 a função. Então, ela está esticando. Se a função era assim, se tu multiplica por 2, ela fica assim. Ela fica mais gordinha. Então, o que vai acontecer aqui? Acho que primeiro a gente tem que começar com a parte de dentro aqui, que é jogando para a direita. Então, todos os nossos valores de x vão dar uma transladada, né? A gente viu que quando é +1, ela vai para a esquerda a função. Então, se a função ela era assim, né? Agora ela vai para a esquerda. Ela estava aqui, ela vai uma unidade para a esquerda. Ok? Então, ela estava aqui, vai uma unidade para a esquerda por causa desse valor aqui de +1. Sim. Beleza. E agora que ela foi uma unidade para a esquerda, bem, se ela foi só para a esquerda, então o valor de y não muda, mas o valor de x muda, certo? Sim. Isso. Beleza.
Muito bem. Só que agora, além disso, nós temos que multiplicar as respostas por 2, né? Então, multiplicar por 2, de fato, é dar uma esticada para cima, né? Então, a função muda muito. Portanto, a gente tem que ver passo a passo qual vai ser os valores, tá bom? Tem que ser com calma aqui. Então, vamos lá. Vamos com calma. Deixa eu pegar. Então, vamos escrever assim. Quando transladamos para... Bem, quando fazemos, vamos dizer assim, quando fazemos a translação x mais 1, a função vai uma unidade para a esquerda. Não muda o valor de y, mas muda o de x. Logo, vamos dizer assim, né, meu amigo? Não é mais menos 1, né? Como foi uma unidade para a esquerda, agora o menos 1 vai ser o menos 2, né? O valor da abscissa aqui vai ser menos 2 agora. Ok? Sim, professor. Eu fui para a esquerda. Beleza. Isso não mudou o valor de y, porque foi só uma modificação para a esquerda. Só que agora, como eu vou multiplicar por 2, vai mudar o y. E vai ser esticado. Porque é a função que tu tá dobrando o valor. O valor do y é que tu tá dobrando o valor. Tá dobrando, né? Tu não tá subindo, tu tá dobrando o valor. É diferente. Os dois um na frente, 2f de x, significa que temos que dobrar a resposta de y. Sendo assim, como o y era 3, agora é 3 vezes 2, que é 6. Então, ponto P' vai ser menos 2 e 6. Ok? Sim, professor, No- compreendi. Note que não foi apenas você pegar o ponto e multiplicar por 2, tá? Tipo, na prática foi. Só que foi na prática, não foi na realidade. Na realidade foi outra coisa que aconteceu. Você adicionou um negativo para a esquerda e dobrou a altura. Então tem que tomar cuidado que a resposta, às vezes tu só vê a resposta, vai se equivocar, né? Como que tu chegou nela. Então esses são os passos aqui para chegar na resposta. Certo? E, Diga. e, professor, só uma dúvida. Então, professor, sempre que vier um número assim, por exemplo, 2, 3 antes do F, só multiplicamos o Y, ou seja, ele só aumentou a sua altura, não se tornou mais comprido. Exato. Exatamente. Só aumentou a altura. Só esticou a altura. Isso aí. Porque tu só esticou f de x, exatamente. Só esticou a solução, vamos dizer assim. Bem, então, Professor, então posso continuando. tentar fazer. Professor, posso Pode tentar só tentar fazer fazer a isso. próxima, claro. Estou aqui para te 8 com 3, ajudar. 8 com 3. 2 e menos 4, né? Tu tá com a folha aí, né? Então acho que tu pode tentar sozinho. Sua prova é quando mesmo? É amanhã, professor. Eita. Mas é uma ficha, professor. Como é que eu te explicar? É uma avaliação que vale 20%. Pronto. Ah, 20% só. A outra prova que eu vou fazer é que vale uns 70%. Depois tem mais 10% das atitudes e valores. Ah, isso é tipo comportamento, assim. Sim, professor, é o comportamento, participação dentro da sala de aulas, a entrega de fazer os TPCs, Entendi. se o aluno é bem comportado. Pô, cara, eu acho bem interessante que o que tu sabe de matemática aí é muito mais que a maioria dos alunos aqui do Brasil. Isso é bem impressionante. Eu vivo em Angola, professor. Pois é. Uhum.
Aí é o que eu tô dizendo, né? O ensino aí no teu país é bem melhor que aqui no Brasil. Não, professor, eu estudo na escola portuguesa. O ensino é português. Ah, tá, mas é em Luanda, né? Sim, professor, fica em Luanda a escola. Entendi. Professor, eu já acabei de fazer 8.3. A 8.3 ou a 8.2? 8.2 até, professor. Certo. Como é que ficou a resposta da 8.2? Deu-me P' menos 4 menos 12. Menos 4, menos 12, exatamente. O que vai ocorrer aqui é uma espécie de inversão, né? Em x, além de esticar. E vai esticar também em y, né? Muito bem. Agora eu Na- vou tentar fazer 8.3. Isso. Na prática é só alterar os números mediante a modificação que está aparecendo ali. Tome cuidado que na G tem esse menos 2 diminuindo ali fora, né? Eu vou pegar uma xícara de café, só um segundo. Ok, professor. Você me dá mais uns 2 minutos, é que vai chegar uma cliente da minha namorada aqui, que também é professora, e ela vai ter que passar aqui pela sala. Daí eu vou Sim, precisar de mais uns 2 minutos para isso, tá bom? Me desculpa. sim, professor, não tem Se tu problema. terminar a 3, por favor, tenta começar a próxima para eu tirar qualquer dúvida que surge. Desculpa mesmo, só mais uns segundinhos. Ok, professor.
Desculpa a demora. Voltei, Sim, professor. voltei. Professor, eu já terminei o ponto 13 e agora estava aqui a responder a 9. Certo. Algum problema na 9? Na 9 não, professor. Tranquilo, então. Legal, que bom. Só tenho dúvidas na minha resposta da 8.3, professor. Não sei se Ah, está é? certo. Qual que você chegou? Eu coloquei como resultado do P' 2, menos 2. 2? Não, na verdade tá errado, né? Porque o que acontece aqui? O que altera o valor do x é esse cara só. O fato de ter um sinal de menos aqui e o menos 2 aqui vão alterar o y, tá? Então o Y não deixa de ser positivo. O y não deixa de ser positivo. Bem, calma aí, calma aí. Primeiro vamos colocar o x aqui. A gente já sabe que o x vai ser menos 1, então. Que esse cara aqui só Sim, vai professor. alterar o x. Agora, quanto a o y, né? Bem, o fato de ser menos aqui, de tu trocar o sinal do zero, não vai mudar nada. É porque zero e menos zero é a mesma coisa. Só que o problema é esse menos 2, né? Esse menos 2 vai jogar a tua função para baixo. Se teu ponto estava em zero, agora ele vai lá para menos 2, né? Sim, professor. Então por isso que o y é menos 2. Então o ponto é menos 1, menos 2. Eu não entendi, professor. Por que tinha que ser menos 1, sabendo que o X continua a ser negativo? Então não deveria ter sido 1. Mas o x não era negativo, o x era 1. Então ele vai Ah, trocar, agora então. vai ser menos 1. Ah, sim. Eu também coisa, professor. Estava meio confuso, professor. Certo, agora foi, né? Sim. Agora, 9, professor, eu respondi que a função G andou 3 unidades para a direita e aumentou na reta do Y cerca de um meio. Diminuiu, na verdade, né? Professor? Oi. Eu O falei que professor ia. ouviu-me? Sim, eu escutei o que você falou, mas aumentou um meio, a função diminuiu um meio. Não deveria aumentar, professor, uma vez que ele multiplica por x menos 3. É verdade? Não, por x 1 sobre 2, né? Tu quis dizer, né? Sim, Mas o que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é meio. Se tu multiplica, sei sim, lá, 10 euros por meio, tu fica com 5 euros, é metade? sim, professor. O que vai alterar é o x, mas o que altera no x? Agora, como tu tem menos 3, significa que a tua função vai ser deslocada 3 unidades para a direita. Se ela, se ela estava aqui, no 0, por exemplo, agora ela vai ficar no 3. Sim, agora se fosse mais, ela teria andado três unidades para trás, professor. Exato, exatamente. Até aqui que o teu professor falou, né? Contraiu um meio na vertical. Contraiu, diminuiu, né? Um meio na vertical. O valor vai pela metade. Se o valor fosse 4, y agora vai ser 2. Ok? Sim, professor. Professor, é verdade, a 10 era sobre o que eu tinha dito ontem ao professor que estava com dúvidas. Se f é uma função par, h Entendi. é uma função ímpar. Primeiro a gente tem que saber o que é uma função par e uma função ímpar, né? Já te Sim, a ensinei hoje o que é função. o par. Sim, é o que o professor disse. O x, a imagem do x tem de ser um número simétrico a ele. Isso, a imagem do x vai ser a mesma imagem do menos x, se ela é par. E se ela é ímpar, a imagem do menos x vai ser igual à imagem. Menos f, de menos x, não, professor, também. Não, é menos f de x. Então é. Vai deixar negativo o y, entendeu? Ok, professor. Certo? Então, sabe exemplos legais aqui? O seno e o cosseno. O seno é uma função ímpar e o cosseno é uma função par. Uma Sim, função professor. par, por exemplo, é o x quadrado.
né? Porque, por exemplo, se tua y é igual a x quadrado, qual que é o y de menos 2? É 4, que é igual ao y de 2. Mesma coisa, ó, igual. Só trocou o sinal, né? Sim, professor. E uma função que é ímpar é y igual a x. Por quê? Porque qual que é o y quando x é 2? É 2. Qual que é o y quando x é menos 2? É menos 2, que é igual a menos y de 2, né? Porque lembre que y... Eu uso y, né? Mas eu acho que é melhor escrever f de x nesse contexto aqui. Vamos dizer que f de x igual a x, né? Então agora vamos colocar aqui o f de 2. É 2. Qual que é o f de menos 2? É menos 2, que é igual a menos a f de 2. Porque f de 2 não é 2? Então, para ser igual a f de 2, aqui é só colocar o sinal de menos, né? Então isso é uma função ímpar. Ok? Professor, então só uma dúvida. Se a função é ímpar, então isso quer dizer que só o y é que se tornou negativo, o x tornou-se positivo. Se a função é ímpar, Sim, professor. só você altera o valor do x e isso vai alterar o valor do y, exatamente. Se você torna o x negativo na ímpar, o y também vai trocar de sinal, exatamente. Ou seja, então também, professor, na par só o x é que muda o sinal, o y não. Na par, o y não, só o x, exatamente. Muito bem. Então, eu vou fazer a aqui primeiro. Se f é uma função par, já sei que isso aqui é par, e h é uma função ímpar, e f de 5 é igual a 1 e é... Legal, então vamos lá. Eu vou ter que trazer isso aqui para outro lugar para poder fazer. Certo. Então, o que que acontece? Se a f é uma função par, então significa que a f de menos 5 é igual a f de 5, certo? Sim, professor. E o enunciado falou que f de 5 é 1. Se h é uma função ímpar, significa que o h de menos 2 é igual a menos o h de 2. Foi o que eu te expliquei há pouco. E então, o que que acontece? Aqui nós vamos colocar o 1. Ah, né? É 1. 1. E agora mais h de 2. Bem, se h de menos 2, que é o que eu tenho aqui, é igual a menos o h de 2, então 3 é menos o h de 2. 3 é menos h de 2, então. Então significa que o h de 2 é menos 3. Concorda comigo? O professor poderia só voltar a explicar, eu não compreendi. Claro. Vamos lá. Vamos voltar para a função h, que é ímpar, né? Se a função Sim, h é ímpar, então h de menos 2 é menos h de 2. Muito bem. Só que o enunciado me falou qual que é o valor da h de menos 2, que é 3. 3 é igual a h de menos 2. Menos, pela... Já que isso aqui é 3, né? Ah, já que isso aqui é 3, então 3 é igual a menos h de 2, certo? sim. Muito bem, mas se tu olhar aqui no nosso problema, a gente precisa do valor do h de 2, não do menos h de 2. Mas é só trocar o sinal, né? Se menos h de 2 é 3, significa que o h de 2 é menos 3. É só passar esse sinal para o outro lado, né? Sim. Então significa que aqui vai ser menos 3. Igual, daí apareceu 1 menos 3 igual a 4. Não, não é a. Não é a certa, né? Muito bem. Então, tente fazer a B com essa mesma ideia, tá? Sim, professor, eu vou tentar fazer. Muito bem. Acho que você entendeu a lógica, né? Sempre tem que se basear no que é par e no que é ímpar. No Sim, que professor. significa ser uma função par.
Professor? Diga. Não, o professor não perguntou-me alguma coisa. Não, Eu não. ouvi o professor concorda. Não, não perguntei, não. Deve ser o sinal aí do Wi-Fi, não sei. Sim, professor, é mesmo o sinal, professor. Aqui está coisa, está aparecendo sinal vermelho, é mesmo do Wi-Fi. Acontece, sem problemas. Aqui no Brasil também a internet é meio ruim também. Professor, eu acho que é a B. Oi. Acha Eu que a acho que é a resposta é B, a B? professor. Sim, Legal. professor. Vamos ver. Deixa eu fazer aqui também. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Só um segundo. Vamos lá. F de menos 5. Se a função é par, a gente sabe que o f de menos 5 é igual a 5, por isso que a primeira parte ali é 1. Isso aqui é 1. Agora h de 2. Nós já conversamos que h de 2 é menos 3. Isso é realmente menos 2. Tá certo. Essa é verdadeira. Será que só tem uma verdadeira? Vou tentar procurar pelas outras, professor. É, Mas eu acho que é a única verdadeira, porque as outras também são inequações. sim. As outras, só que é vezes, né? Bem, mas vai ser os mesmos números, né? Tipo, vai continuar sendo 1 e 3, né? 1 e menos 3, desculpa. Então aqui vai ficar 1 vezes menos 3 maior que 0, falso. E aqui vai ser 1 menos H2, né? Menos H2 é 3. 1 mais 3 menor que 0, falso também. Realmente a resposta certa é a B. Muito bem, cara. É isso aí. A próxima. Vamos para qual, então? Para 11? Sim, professor, para 11. Certo. E aí? O que você acha dessa 11? A 11, professor, em princípio, podemos partir do pressuposto de que ela, como é que eu ia te explicar? Não podemos falar que ela é injetiva, porque para todo elemento de x corresponde a dois elementos diferentes. Um elemento de x corresponde. Um elemento de x, um elemento de x, os dois elementos de x correspondem a um único elemento de y. E tem que ser elementos diferentes de y. Não pode ser injetiva. Não E aqui pode essa ser linha injetivo. só pede só menciona a injetiva. Logo, só pode ser a A ou a C. Agora Tá tenho que diz- me basear se tu é tá para se o ímpar. baseando para dizer que não é injetivo nessa parte que é horizontal, né? Sim, professor, porque eles correspondem ao mesmo elemento de Y e têm que Certo. corresponder a elementos diferentes. Perfeito, isso mesmo. Então é só a A ou a C. Agora, para o ímpar, ímpar. Professor, eu acho que é ímpar, professor, também, porque um elemento de X, não, porque o elemento de X corresponde ao, como é que eu ia te explicar? Corresponde essa forma que o professor está a fazer de menos X vai corresponder a X. Essa é do ímpar, professor. Não? Agora fiquei confuso, professor. Esse é ímpar. Sim, essa é ímpar. É ímpar. Isso é a forma da Então, equação ímpar, exatamente. então aí teria que ser fx igual a f de menos x. Não sei se está certo, professor. Agora fiquei confuso. Bem, se você, vamos dizer assim, se você troca o sinal do x, vai ser o que você teria com f de x, só que com o sinal trocado. Então vamos lá, vamos, por exemplo, olhar para o 2 aqui.
né? A resposta do Sim, 2 aqui é esse ponto, que é o ponto 2 e 2, certo? Agora sim, vamos professor. trocar o sinal do x. Então vamos colocar menos 2. Quando eu olho para o ponto menos 2, eu estou aqui. E a resposta é menos 2 também. Então, de fato, eu tive uma coisa ímpar. Porque eu troquei o sinal do que ocorreu, né? Do Ó, X. isso. O f de menos 2 é igual a menos o f de 2. Porque o f de 2 não é 2? Menos Sim, fica menos 2. Então, foi o que aconteceu. Meu f de x igual a menos 2 deu menos o f de 2, que é 2, então ficou menos 2. Ela é ímpar. Ela não então é é a C. injetiva, mas é ímpar. Exatamente. Exatamente C. Entendeu a simetria, então? Sim, professor. E eu também estou com dúvidas na 12, professor. Não sei. Eu sei que, lendo o tema do exercício, professor, eu devo baixar essa reta 2 unidades. Ou seja, ela vai ter que estar no nível da reta. Não sei se o professor está a ver o exercício 12. Eu vou pôr aqui. Se eu sei que tenho que baixar a reta ao ponto de estar abaixo do nível da reta de X, professor. Só que agora não sei quantos zeros é que ela teria. Não sei se eu baixar, eu acho que seriam dois, né? Não sei, professor. É. Se tu quer que G seja f de x menos 2 e aquilo é f de x, você vai pegar ela e vai abaixar 2 unidades. Né? Então, o que Eu acho que acontece? ficariam dois zeros, professor, porque o primeiro zero do lado direito do X estaria no 4 e o segundo estaria no outro lado. Não sei se são dois. O que vai acontecer é que se tu baixa 2 unidades, como esse pico aqui está no 2, no y igual a 2, né? Sim, professor. Agora ele vai pro zero, né? Vai ficar um negócio meio assim, ó. Simétrico. Opa, mais bonito ainda. Certo? Desci 2 unidades. Então, esse ponto aqui é o ponto 4 e 0. Muito bem. Quantos zeros isso vai ter? Bem, essa coisa continua, né? Essa função ela é infinita. Então, vai ter esse zero aqui, essa raiz. E isso aqui tu também pode considerar uma raiz, porque está intersecionando o eixo x, né? Então continua sendo duas raízes. Bem, aqui era 3, né? Inicialmente era 3 aqui. Mas agora tu tem duas raízes, essa e essa. Beleza? Sim. Eu no início estava com dúvidas, professor, mas nós tínhamos feito a revisão do. Tínhamos feito assim a revisão porque a prova é amanhã, professor, então tivemos a resolver a ficha. Lembrei-me da explicação da professora que, como aí fora tal menos 2, a reta teve que baixar 2 vezes. Entendi. Bem, mas acredito que agora foi, né? Sim, professor, agora o professor também explicou, ficou assim mais coisa, professor, mais sólido. Você tem que se nortear pelo ponto de máximo e de mínimo nessas situações. Porque isso aqui tem um ponto de máximo bem claro, né? Esse é o ponto de máximo da função. Esse é o de mínimo, claro. Mas esse é o de máximo, é o que foi indicado. E o máximo aqui está acontecendo em y igual a 2. Então, quando tu vai descer 2 unidades para baixo, agora o máximo vai ser em y igual a 0. Então, tu tem essa raiz ali ainda, né? O que era um ponto de máximo, além de máximo, agora virou uma raiz também. Perfeito. Sim, Muito bem. Então, o que a gente pode fazer mais aqui? Vamos para 13? sim, professor, a 13. A 13 diz que o referencial ao ponto M está representada graficamente a função f, de domínio intervalo fechado entre -5 e 5.
e contra domínio menos 5, 5. Qual dos gráficos seguintes pode ser o da função? Bem, se é x menos 1, a gente vai ter que jogar essa função para a direita, né? Simples. Certo. X menos, sim, por ser x menos 1 andou mais uma casa para a direita. Então podemos concluir que o x e o y tem que ser 6. Mas agora eu não entendi o 1 que está atrás do F, o que está atrás do F. Já podemos cancelar esses dois aqui, né? Porque se tu olhar bem, eles foram para a esquerda. Sim, professor. Agora você está pensando nesse 1. Cara, ele está atrás ou na frente não faz diferença. O importante é que a tua função vai subir uma unidade para cima. Porque como é mais, né? Como ele é um número negativo, então, desculpa, positivo, então a tua função vai subir. Sim, professor. Por isso não é C, porque a C desceu. Então a resposta é A. Professor, eu não entendi. O 1 mais F significa que ela. Como é que é de explicar? Que ela subiu. Isso, uma unidade. Ah, então coisa. Então tem razão. Fica A, porque ela aumentou mais uma unidade que era 5, passou a ser 6. E também estendeu-se para mais uma unidade no eixo do X, professor. Então tá certo. Exato, foi um para a direita, vai ficar 6 também. Agora na 14. Vou tentar fazer sozinho a 14, professor. Legal, pode tentar, por favor. Qualquer dúvida, fale. Para lá aqui. A 14 diz que ela aumenta mais uma unidade para a direita e aumenta mais uma no eixo do Y. Logo, não pode ser a A, porque a A desce uma unidade. Não pode ser, não pode ser a B, porque ela recua mais uma unidade. Aumenta mais uma unidade e recua mais uma unidade. Não pode ser a C, porque ela aumenta mais duas unidades, acho eu, e recua uma unidade no eixo do Y. Logo, professor, só pode ser a D. Só pode ser a D? Sim, porque a D ela aumenta mais uma unidade e para além de aumentar, ela avança mais uma unidade. Isso, então ela foi um para cima, exato, e foi um para direita, né? Porque como o sinal aqui é menos 1, ela vai para a direita. E é o que a gente nota, ela foi para a direita, ela tá mais à direita. Certo, resposta D. É isso aí, cara, você tá super bem para a prova, hein? Show de bola. Acredito que tá top. Se precisar de mais ajuda é só falar, mas acredito que tá show já, né? E é isso aí. Só fique bem atento aí a esses detalhes de desenhos, né? Não vai se confundir na hora. É, o que tu precisa de atenção, porque tu já sabe bem a matéria. Então, tendo atenção na hora da prova, vai dar tudo certo, beleza? Sim, professor. Então, tá bom, cara. Pois aí, só me chamar, beleza? Sim, professor. Certo. Então, boa sorte.